Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Priscila, sou doutora pela Unicamp, professora no ensino público Fundamental 2 e tenho há alguns anos pesquisado a inclusão escolar. E hoje eu queria dar continuidade ao vídeo da semana retrasada, na verdade, que eu estava falando sobre inclusão escolar e adaptações de atividades. Depois eu dei uma pausinha, falamos um pouquinho sobre a série Adolescência e hoje eu queria retomar aquele assunto sobre a adaptação de atividade. Então, se você é professor, professora, se você é pai, mãe e esse vídeo lhe interessar e for útil, aproveita, compartilha, mande para os professores da escola do seu filho, curte, se inscreva no canal. Bom, pessoal, eu vou começar dizendo que eu já falei nos outros vídeos, né, que a adaptação da atividade começa a partir do momento que você conhece seu aluno, e é muito importante esse diálogo, o diálogo com o profissional da sala de recursos, o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Então é muito importante que o professor esteja sempre em diálogo com esse profissional, porque esse profissional, ele trabalha com o aluno além da sala de aula. Ele está por várias horas da semana com essa criança, esse adolescente. Então é muito importante até para você entender o processo de desenvolvimento dele fora da sala de aula, certo? Então começamos por aí. Bom, aí você vai adaptar uma atividade. Gente, não precisa ser uma atividade nova toda semana. Você está trabalhando um determinado assunto, faça algumas folhas, um banco de atividade, não precisa ser toda a aula. Tem alguma aula que você vai fazer um outro tipo de aula, uma aula dialogada, então você não precisa fornecer para essa criança sempre uma atividade, até porque às vezes as outras não estão fazendo e só ela está fazendo sempre, né? Então você precisa ter a sensibilidade de em que momento você vai aplicar ou não a atividade que você preparou, certo? Bom, aí você pensou ali em preparar essa atividade. Bom, aí, de novo, vou falar direto, simples. Pessoal, essa criança, esse adolescente, ele precisa ter clareza do que ele vai fazer. E aí, você precisa ter enunciados muito simples, você tem que ser direto. Uma vez eu vi uma atividade de um professor de inglês para um aluno TEA, transtorno do espectro autista, e a atividade tinha um enunciado em inglês. Gente, isso é muito desestimulante. O aluno pegou aquela atividade, né? Eu vi fora da sala de aula, ele estava super desestimulado. Ele olhou ali e falou: não entendo nem o que é para fazer. Então, ou você cria um banco, um vocabulário, né, ao lado, coloque uma ou outra palavra em inglês, se ele tiver condição de procurar, de entender que ele tem um banco de vocabulário. Se não, coloque o enunciado em português, no caso estou dando um exemplo aqui da atividade em língua inglesa, mas tem que ser simples, tem que ser direto, porque qual é o meu objetivo como professora? Eu quero verificar se esse aluno está aprendendo, se ele entendeu aquele conteúdo e não que ele nem consiga fazer porque ele não entende enunciado. Então, direto. Use estratégia de negrito. Então, se você colocar circule a palavra referente a tal coisa, o circule você põe em negrito. Se você colocar utilize V para verdadeiro, F para falso, deixe negrito V para verdadeiro, né? Preencha com o verdadeiro em negrito. Então, deixa claro para esse estudante, para essa estudante, o que você quer. Ele tem que já bater o olho ali e entender o que ele deve fazer naquela situação, certo? Outra coisa importante é você dar alternativas visuais. Isso aqui me dá um certo medo. Alternativa visual é você fornecer para esse aluno mapa, imagem, tudo aquilo que possa complementar aquele aprendizado, né? E que facilite o entendimento dele de um texto
ou de uma atividade que ele precisa fazer, então ele precisa ter instrumentos para conseguir fazer. Agora, gente, evita distratores. O que é isso? Eu tenho visto com alguns professores, né, achando que como é um aluno que está num processo de inclusão, que tem uma deficiência, um transtorno, eu não sei se o professor quer ser lúdico, se o professor quer infantilizar essa criança, eu não sei. Aí bota cachorrinho, coração, estrelinha, enfeita a prova. Gente, não. Ou a atividade, não. O que você colocar lá é o que vai ser utilizado. Tá? O que for distrator, o que vai tirar atenção, o que aquele indivíduo vai olhar para o lado para ver o cachorrinho, vai querer pintar o cachorrinho e não é para fazer isso, evita. Né? A prova não precisa estar enfeitada, né? Ela precisa estar, a atividade precisa estar objetiva, certo? Então evita distrator, evita informação que ele não vai precisar, que ele não vai utilizar ali. Bom, outra estratégia, né? Você variar os meios de resposta. Então, eu dou atividade e eu vou variar o meio de resposta. Então, eu tenho uma atividade de interpretação de texto que ele vai copiar algum trecho do texto, outro que ele vai dizer sim ou não, alguma que ele vai pôr verdadeiro ou falso, outra que ele vai assinalar a alternativa correta, outra que ele vai preencher lacunas. Enfim, cada um na sua disciplina pode oferecer um determinado recurso, mas variar. Por quê? Eu não preciso variar o conteúdo. Eu posso fazer do mesmo conteúdo várias formas de responder, porque o meu objetivo, novamente, é entender, é perceber que esse aluno, aluna, aprendeu. Então, de repente, para aquela criança, é muito difícil escrever com a própria palavra, é muito difícil interpretar o texto, mas num outro formato, vamos supor, o formato de preencher a lacuna, ela acerta. Então, professora, eu estou entendendo o quê? Ela entendeu o conteúdo, né? Ela não conseguiu expressar o entendimento dessa forma aqui, mas dessa ela conseguiu. E isso é um instrumento para que eu, na minha ficha periódica ali de avaliação desse aluno, eu consiga ir mapeando qual foi o andamento, qual foi o processo de aprendizagem, onde é que está a maior dificuldade. Então, o mesmo assunto eu posso colocar de diferentes formas na avaliação, posso dar uma variada para que eu entenda o que é mais fácil, né, para essa criança, qual é o recurso mais fácil de resposta para ela. Essa é uma estratégia bem importante, viu, pessoal, para você conhecer esse aluno. Bom, outra coisa importante, dê o feedback. Novamente, eu vou falar o que eu falei no outro vídeo, né? O importante é que ela acerte, porque eu preciso criar motivação para que ela faça as atividades. Então, a partir do momento que ela começa a acertar, ela falou, atividade de história eu gosto de fazer, porque eu acerto. Né? Olha, a professora me elogia, né? Eu me destaco ali naquela disciplina, porque eu consigo fazer. Então, é importante que você comece pelo mais simples. E aí a gente, professor, vai criando estratégias para aumentar essa complexidade. Então, cuidado, né? Facilite para ele no começo e vá avançando aos poucos. Por isso que é importante, a atividade na sala ela é gradual, do que só uma avaliação adaptada. É importante que ele tenha as atividades adaptadas ao longo do processo, porque senão só chegar no dia da prova e fazer, ele nem conhece o seu esquema de adaptação. Então é importante o processo, pessoal, mais do que o resultado, né? E é importante que ele tenha essa sensação do acerto. Eu já falei isso, eu vou repetir. Para muitas crianças, a vida foi muito difícil desde pequeno. Ele demorou a andar, demorou a falar, a conseguir expressar o que ele queria, realizar mando, que é nomear coisas. Ele demorou para ir no banheiro sozinho, para desfraldar, enfim. Né? A vida já foi um ambiente de frustração para ele desde pequeno. E aí a escola vai ser mais um ambiente de frustração, dele não conseguir fazer atividade.
Então é importante o acerto, né? E se houver uma atividade, porque olha, eu falo, né, como um lugar de fala, que como professora que sou, às vezes a gente erra também, porque nós estamos aprendendo. Você, professor, se você está vendo esse vídeo, se te interessou esse vídeo, é porque você está preocupado com isso. Parabéns, que legal, espero estar contribuindo com você. Então, se eu estou contribuindo, gente, curta aí o vídeo, já compartilha, né? Mas é muito importante que você perceba a dificuldade dessa criança e facilite para que ela, aos pouquinhos, ela vá aumentando o grau de complexidade. E aí, quando ela erra, não é uma frustração, porque tá, eu fiz uma atividade e errei como professor, né? Acho que exagerei aqui, eu estou aprendendo também. A maioria dos professores está aprendendo a fazer isso, né? E aí, errei, não rolou, mas as outras rolou, né? A criança conseguiu. Então, deixa eu valorizar isso que conseguiu. Eu vou dar esse feedback para ela, eu vou valorizar e de repente até falar, ó, esse aqui que você não conseguiu, esse aqui eu fiz um teste mesmo, ele foi difícil para a sala inteira. Fiz uma atividade, eu sempre coloco um difícil, só para ver onde vocês chegam, para colocar para o grupo, sabe? Não foi só você que errou. Eu faço isso às vezes, mas olha, o que você precisava ter acertado, você acertou. Parabéns, você conseguiu. Você provou para mim que está ótimo em história, em geografia ou sei lá qual a sua disciplina, certo? Uma última coisa em relação às atividades é você tomar cuidado quando vai enviar uma atividade para casa. Porque às vezes o professor, ele não quer mandar uma atividade tão simples, que ele acha que o pai, a mãe vai ver e vai falar, pô, meu filho está fazendo isso aqui de bebezinho, de infantil. Não, gente. É por isso que é importante a conversa com o pai e mãe, né? Mas e se esse pai e mãe achar que foi infantil, que foi muito fácil e for na escola, ótimo que ele foi na escola. Aí você aproveita para ter uma boa conversa sobre todo o processo com ele, né? Mas mande uma atividade que ele seja capaz de fazer, tanto dentro da sala de aula quanto na casa dele. E oriente a família. Olha, preencha essa fichinha aqui para mim, se ele fez sozinho, quanto tempo ele fez, se ele teve dificuldade, envia com a atividade de volta para mim, porque é importante que vocês não façam por ele, mas que me avisem o tanto que ele conseguiu fazer longe de mim, longe da apoio, né? Eu estou tentando fazer essa avaliação, como é que ele atua longe dos profissionais que estão ali do lado dele. Então explique isso para o pai, né? E se vier em branco, se vier sem fazer, tá tudo bem, né? O importante é que ele não faça por esse aluno. E de novo, gente, vou falar o apoio também. Cuidado, meninas, meninos que são apoios, né? Que são profissionais de apoio. Às vezes o apoio acha que fazer pelo aluno aumenta o vínculo, o aluno vai gostar mais do apoio, vai dar menos trabalho, vai ter uma relação ali mais tranquila. Não. Imagina esse aluno, essa aluna no ensino médio, né, que a gente já não tem as mesmas ferramentas, os mesmos recursos do fundamental. Então, se a gente não criar uma estratégia possível, uma estratégia que almeja a autonomia desse adolescente, dessa criança, você está prejudicando muito a vida dele na adolescência, no ensino médio, muito. Né? Você pode estar até impedindo que ele vá para o ensino médio. Então, cuidado, pessoal do apoio. Não faça. Seja transparente, fale para o professor, ó, aqui eu dei uma dica, eu vou gravar um vídeo só de dicas. Aqui eu dei uma dica, né? E funcionou. Aqui eu dei esse tipo de ajuda para ele, mas não faça, porque agora você acha que está criando um vínculo, mas no futuro você está criando uma falta de autonomia e um problema gravíssimo para essa criança ou adolescente que você está acompanhando, tá, gente? Isso é sério, não faça por ele, nem o pai, nem a mãe, nem o apoio. Você pode dar ajuda e dica, mas fazer jamais, tá certo? E aí, por último, não pegue pronto, gente. Professores, muita gente fala para mim, faz uma apostila com ideias. Tem sites que fazem isso, que dão ideias,
né? Tem vários profissionais que dão ideias sobre atividade. Você pode até pegar uma atividade e adaptar para o seu aluno. Ah, isso aqui é uma ideia boa, acho que fulano vai conseguir fazer. Olha, isso aqui é a cara de ciclano. Você pode utilizar, mas adaptando. Toda vez que você faz uma prova ou uma atividade, eu vou pegar essa atividade e vou falar, olha, essa atividade aqui é para o Joãozinho, né? Eu estou vendo ele, eu estou adaptando para ele, por ele. Então não pegue pronto e só manda imprimir, porque isso não é para ele. Pode ser uma ideia? Pode. Pode ser uma estratégia interessante? Pode e deve, mas não existe uma receita. Cada indivíduo é um universo, cada indivíduo tem a sua potencialidade, tem a sua dificuldade, a sua fragilidade, então a gente precisa fazer pensando nessa criança, tá certo? Então não pegue uma coisa pronta e só imprima, tá certo? Isso não é adaptação. Bom, quero gravar outros vídeos, quero até mostrar algumas atividades para vocês, então no decorrer aqui das próximas semanas a gente vai continuar essa conversa, espero ter contribuído. Dia 2 agora de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, acho que uma data muito importante para que as escolas, e eu vi várias ações, parabéns para as escolas, né, várias ações de passeata, de conversa, roda de conversa. Eu acho isso muito importante, pessoal. Aproveito para registrar e enfatizar que a gente deve conversar, sim, com as nossas crianças. Olha, um exemplo, eu estou numa escola hoje, eu dou aula para 8º e 9º ano. São 4 salas de 8º e 3 de 9º, com uma média de 20, 25 alunos por sala. Então, é uma escola pequena. E dentro dessas salas, 4 8º e 3 9º, a gente tem, com diagnóstico, com laudo, em média 15 alunos. Então, é bastante, é significativo. Então, é importante que os colegas, que os professores, que as pessoas que se encarregam da limpeza, que todo mundo conheça, saiba do que se trata, para poder ter mais empatia, para, né, sempre que a gente tem conhecimento sobre num determinado assunto, a gente tem maior capacidade de agir, de respeitar, de ter empatia. Então fale sobre isso, não é só no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo que a gente vai falar sobre isso. Aproveite essa data para dar um start, para trabalhar, né? Assim como várias escolas têm projetos, né, para falar sobre racismo, para falar sobre feminicídio e, enfim, a violência contra a mulher, a gente precisa incluir essa pauta também, né, dos transtornos e das deficiências, porque diariamente as crianças e a escola toda convivem nesse universo, tá certo? Então, pessoal, agradeço muito por mais esse momento juntos e agradeço porque está aumentando o número de visualizações dos vídeos e aproveito para pedir, se você viu, se serviu para você, curte, compartilha e se inscreva no canal. Muita gente assiste e vem até dizer para mim, adorei, mas não curtiu, né? Isso é importante porque a gente pode aumentar a visibilidade e o meu objetivo aqui é ajudar as famílias, as escolas, os professores e, sobretudo, as crianças, os adolescentes, para que eles tenham uma boa, né, uma excelente qualidade de vida, que a escola seja um espaço prazeroso, que seja um espaço de aprendizagem, de autonomia, de amizade, né, que seja um espaço que ele vá se lembrar, ou ela, com muito carinho. De você, professor, principalmente, que olhou para ele, olhou para ela e adaptou uma atividade. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.